E diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 17, do versículo 26 ao 37. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu no céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça com maus. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão junto, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondeu e disse-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as arques. Vamos repetir o versículo 32, que diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Novamente, lembrai-vos Da mulher de Ló. Glória a Deus. Aleluia. Que lembrança boa, né? Nem para tempero a mulher não serviu. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ela olha para trás e vira uma estátua de sal. E desaparece tempos depois. Aleluia. Mas ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Glória a Deus. a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar no céu, Aleluia. que não se conformou com as coisas dessa vida, mas perseverou até o fim. A Bíblia nos conta aqui a história de Noé, e depois logo conta a história de Ló. Duas histórias que ficou marcado um tempo e numa época em que assim isso acontecera. Aleluia. E a Bíblia ela faz uma comparação Glória a que Deus. na época de Noé, os homens estavam vivendo dissolutamente, de qualquer maneira, vivendo as suas vidas como queriam viver. Aleluia, Jesus. E a Bíblia faz um comparativo que na época de Jesus seria a mesma coisa como foi, e na nossa época também. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Os homens não estavam nem mais aí para o plano da salvação. Eles estavam fazendo tudo aquilo que eles achavam que era bom. Irmão, nessa época nem os bichinhos estavam perdoando. Até os bichinhos estavam pegando também. Estavam saindo com um monte de mulher
aí enjoava, começava a sair com um monte de homem, aí enjoava, aí daqui a pouquinho começava a sair com os animais. Começava a fazer sexo com os animais também. Aleluia. Isso está escrito na palavra de Deus. E os nossos tempos de agora não está diferente. Na época de antes de Jesus vir, acontecia essas palhaçadas. Na época de Jesus também aconteceu. E nos nossos tempos atuais está se repetindo aquilo que no passado aconteceu. Só que na nossa época está acontecendo, mas de uma maneira completamente diferente, estranha, e querendo te obrigar e me obrigar. Querendo nos obrigar a normalizar aquilo que a palavra de Deus condena. Aleluia. Os homens saem com um monte de mulher, aí enjoam. Aí os homens vão querer sair com um monte de homem, aí vai enjoar também. Aí daqui a pouquinho vão querer sair com os animais. Em outras palavras, sexo com os animais. Irmão, você está exagerando na tua cabeça. Você está exagerando isso, não está? Então não. Já criaram até um nome para quem faz sexo com um animal. É zoofilia. Só jogar lá na internet no Google, zoofilia. E alguns países já estão normalizando. E já querem trazer essa desgraça para cá. Mas irmão, como assim normalizando? Em alguns países lá fora estão fazendo até o casamento do ser humano com o animal. O ser humano se apaixonou pela égua e vai casar com a égua, e lá nos países malucos lá de fora faz o casamento dele com a égua. O outro se apaixona pela cachorra, faz o casamento dele com a cachorra. O outro se apaixona com a porquinha, faz o casamento dele com a porquinha. O outro se apaixona pela zebra e assim sucessivamente. Vou detalhar todos os animais, irmão. Vai ver a zoológica aqui hoje, não vai ser nem tudo. Os homens saem com um monte de mulher e enjoa. Aí os homens saem com um monte de homem também enjoa. Aí os homens começam a querer se atirar para os animais. E sabe o que acontece no final disso? A fúria divina vem à terra. Aí até aquele que ficou com aquele pretexto de bondade, deixa eles se amam. Lá no livro de Romanos diz assim, que Deus vai condenar, está escrito assim mesmo, livro de Romanos, que Deus vai condenar quem pratica tais atos e aos que consentem. Consentir é, deixa eles, tadinho, eles se amam, isso é amor. Deixa o homem se apaixonar pela jumenta. Aqui em Salvador, um foi preso, pulou a cerca do fazendeiro e foi namorar a jumenta. O fazendeiro chegou na mesma hora, deu-lhe uma coça nele. Foi em Salvador, aqui, próximo de uma região do estado aqui do Brasil. Para você ver como é que a coisa está querendo vir para cá. Está vindo lá dos outros países para cá essa mania estranha. E a palavra de Deus condena do Gênesis até o Apocalipse. A palavra de Deus condena a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia, que é a confusão animal normal. Glórias a Deus. E os homens estão ficando, como está escrito aqui, como nos dias de Noé. Assim também será no dia do Filho do Homem. Assim será também nos nossos dias. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e foram consumidos. Até o dia em que Jesus voltar. E quem não tiver ligado com Cristo vai ser deixado para trás. Aleluia. Olha, Deus, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Glória a Deus. Lê isso aqui, ó. É isso aqui que você tem que ler.